Finanças de hoje vai ser sobre esse tema. Deixa com tanta dúvida que eu falei Senado, mas era Congresso. Ainda bem que o Luciane Queto está aqui para me corrigir. Bom dia, tudo bem? Muito bom dia, tudo ótimo, Mar. Tudo certo. Na verdade, foi para o Congresso agora. Isso. Saiu do Congresso, foi para o Senado, né? E a gente está aguardando essa fase. Que assunto complexo, porque por mais que a gente escute falar, que a gente lê sobre esse assunto, são tantos termos que não fazem parte do nosso dia a dia, que a gente fica, tá, mas e aí, o que isso significa? O que na prática muda pra gente? O que está acontecendo? Isso é bom, isso é ruim? Vamos falar sobre isso? Bora lá, Má. Na verdade, essa reforma tá para sair há 30 anos, há muito tempo que ela está em discussão. E basicamente o objetivo principal é evitar que hajam vários impostos sobre cascata. Porque quando a gente compra alguma coisa, seja um produto ou um serviço, a gente já teve tanta tributação ali que a gente nem consegue saber exatamente quanto é do produto e quanto é do imposto. Então a principal simplificação vai ser essa. De não ter tantos impostos, mas isso significa que a gente vai, por exemplo, o produto vai ficar mais barato porque não terão vários impostos, ou eles não vão colocar vários impostos a unificar, a gente vai pagar a mesma coisa, mas vai ter um nome só? Na verdade, o que na prática muda? Na verdade, haverá essa unificação. Então, quando a gente fala na esfera federal, a gente deixa de ter ali o IPI, o PIS e o COFINS, e a gente passa a ter o imposto que vai ser chamado CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. E na esfera estadual, a gente também deixa de ter ali, né, estadual e municipal, o ICMS e o ISS, e a gente passa a ter o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. E isso traz uma maior previsibilidade. Então isso facilita para aquelas pessoas, empresas, né, que investem no país para ter mais clareza de quanto é a carga tributária. Isso afeta a tributação na ponta, né, e a previsibilidade dos custos de produção e de serviços. Para a gente, assim, para a população, essa reforma sendo discutida agora, né, tá para ser aprovada, enfim, depois de tanto tempo, isso é uma coisa positiva? Demorou, mas enfim está acontecendo? Ou, na verdade, é uma série de burocracias que a gente não vai sentir efeito? A gente vai sentir efeito na prática, Má, porque isso vai afetar exatamente aquilo que a gente compra, e a gente compra muitas coisas no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, para a cesta básica, hoje a gente tem uma cesta básica que ela é regionalizada. A gente passa a ter ali uma cesta básica que ela passa a ser nacional, e para esses produtos de cesta básica haverá uma alíquota reduzida, sendo que alguns deles têm essa intenção de zerar a tributação. Então isso pode significar sim produtos mais baratos, básicos, chegando lá na nossa mesa. Também haverá uma tributação diferenciada para os remédios, para os medicamentos. Isso acaba onerando tanto o nosso dia a dia. Muito. Quem tem doença crônica, Sem que ainda dúvida. não é atendido, né, pela farmácia popular. Então tudo isso traz um reflexo direto. Sendo que alguns produtos, aqueles que são mais caros, como por exemplo o tratamento do câncer, eles também devem ter a alíquota zerada. A partir do momento que isso tudo é discutido, que isso é aprovado, assinado, tem todos os trâmites burocráticos resolvidos, a partir de qual momento que a gente começa a sentir esses efeitos na prática da reforma? A gente deve começar a sentir lá em 2024 somente, então a gente não vai ter um efeito imediato, seria a partir do ano que vem, e vai ter uma escala aí de alguns anos para que seja implementada plenamente. Uma outra novidade também que é interessante, que chama a atenção, a gente já falou de cashback aqui algumas vezes, né? Já. Que a gente acaba comprando e tendo ali um dinheiro de volta. A reforma tributária também prevê isso para as pessoas de menor renda. Então, as pessoas de baixa renda, ao comprarem alguns produtos, terão a devolução ali da tributação, e isso também pode fazer com que o acesso ao consumo seja mais viável. Com relação à compra de roupas, por exemplo, já que já chegou mensagem falando das nossas roupas, principalmente da sua, falando, elogiando o seu look, a moça do sorriso largo, que vestido lindo, com essa estampa florida. A Fátima, que é sua fã, toda vez comenta elogiando, e você tá certa, ela é maravilhosa, Fátima. Mesmo. Então, para quem gosta tanto de looks, isso vai fazer diferença, assim, quando você vai comprar, porque a gente também falou muito recentemente sobre a questão das compras que são feitas no exterior, que
acabam saindo mais baratas e aí tem aquela mudança, enfim. Isso passa a ter uma competitividade um pouco maior com o mercado interno, por exemplo, inclusive falando das roupas? Sim, o objetivo é esse, que haja uma maior competitividade aqui para os produtos nacionais, porque no final do dia é preciso gerar empregos aqui no Brasil para que a gente tenha uma economia mais viável, que a gente não tenha aí tantas pessoas na linha de vulnerabilidade. Então isso sim deve trazer mais competitividade para a indústria nacional. O grande desafio aí é que não pesem na mão da tributação, né? Pois é. A gente ainda não sabe qual vai ser a alíquota, fala assim 25% de alíquota total. O grande receio é que a mão fique pesada ali na tributação e a gente espera que não, para que de fato isso se torne aí algo benéfico para todos nós. E quem está no poder de quem? Pesar a mão ou não pesar a mão? De quem que a gente tem que cobrar ou ficar de olho em quem? Agora está lá nas mãos dos senadores, então é muito importante também a gente acompanhar tudo isso, porque parece que é algo tão distante, mas o seu voto, o meu voto, o voto de todos nós acaba influenciando diretamente nas decisões que são tomadas e que nos afetam. E é importante a gente sempre fazer esse link, né, Má, com o que acontece às vezes tão longe, lá em Brasília, que parecem termos tão difíceis, mas afetarão diretamente aqui a nossa vida. E eu acho importante trazer esse tipo de assunto para cá de uma forma tão didática como a que a Lu explica pra gente, porque muitas pessoas, eu me arrisco a dizer a maioria, espero não estar sendo injusta, muitas pessoas perderam a vontade de acompanhar o noticiário político por N razões. Então fica aquela coisa, não adianta mesmo, não vai mudar nada, e vai mudar. Quando a gente se conscientiza, a gente cobra. Aí se alguém que a gente votou, que a gente às vezes nem lembra em quem votou, faz alguma besteira, não representa a gente da forma que a gente acha, a gente não vota de novo. É só dessa forma que a gente de fato vai conseguir cobrar melhorias. É esse tipo de punição que a gente pode dar para um político, não votando novamente, caso a gente acompanhe o trabalho dele e não veja resultados. Exatamente. Como a gente pede, né? Sim. Mandem aqui as mensagens, conversem com a gente também pode pegar o e-mail, mandar lá para Brasília, olha, tô de olho, tô acompanhando o que você está fazendo. E isso tudo é importante para que a gente tenha no final do dia uma vida melhor. Mas assim, esse efeito ele pode ser benéfico sim e visa aí equalizar principalmente o consumo da população de baixa renda. Então a gente tem ali algumas alavancas que podem tornar a vida de quem ganha menos um pouco mais leve, um pouco mais fácil, para que a carga tributária não pese tanto. Então agora é acompanhar para ver se ela passa da maneira que passou lá no Congresso. Vamos lá. Bom dia, Marcela. Aqui é a Maiara de São José dos Campos. Ô, Maiara, bom dia. Primeiro, a Lu tá linda. Ai, muito obrigada. Segundo, sou contadora. A ideia da reforma é facilitar o nosso trabalho? Espero que sim. Sim, muito obrigada, né, pelo linda. Sendo sincera, é isso aí. Então, sim, visa facilitar. E o contador sofre com isso, né? É. Porque fica emitindo aquelas várias DARFs. Às vezes, aí o cliente acaba esquecendo de pagar no dia. Isso é muito frequente. E fica difícil, às vezes, de consultar, de controlar. Então, sim, Maiara, visa facilitar. Como eu falei, serão 2 tributos e fica muito mais fácil de controlar do que a gente está falando de substituição de 5 por 2. Então, é uma diferença aí que vai melhorar aí o seu trabalho, Maiara. Facilitar, pelo menos. Facilitar a vida. Bom dia. O Fábio Moreira, de São José, falou, bom dia. Essa reforma tributária tem algo a ver com mudanças de taxas e juros de financiamento, sejam de habitação ou de automóveis? Por favor, gostaria de saber se abrange também. Na verdade, Fábio, sim, acaba atingindo, porque quando a gente fala de tributação de serviços com uma tarifa única, os bancos, as financeiras prestam serviços. E se o serviço fica mais caro para ele com a tributação, isso pode sim ter uma repercussão na ponta. A gente tem visto aí até algumas reduções, né, especialmente para o Minha Casa Minha Vida no financiamento imobiliário. Aumentou-se ali o valor para aquisição de uma casa por esse programa. Então, a gente também está numa fase aí que a Selic tende a baixar, né, que é a nossa taxa básica de juros, e isso também pode impactar lá no preço. E a tendência hoje
Da taxa de juros é que custe menos, da reforma tributária a gente ainda precisa esperar para passar, saber qual que é a alíquota, mas terá sim um impacto na ponta. Todo mundo, Lu, fala que assim, os juros são importantes para manter aí o caixa do país, para que a gente possa, para que o país, os governantes possam colocar projetos em prática e os impostos acabam ajudando nessa conta, vamos dizer assim. Quando existe alguma forma do imposto baixar ainda que um pouquinho, quem acaba pagando essa conta? Porque se teoricamente estava tudo tão alto, porque era importante para ter um caixa, se abaixa significa que esse caixa está sobrando? Sim, na verdade... Ou essa lógica não é tão... Só na nossa casa que funciona assim? É, só na nossa casa, infelizmente. O que está sendo feita é uma equiparação. Entendi. Então, a gente terá aí produtos que custarão mais caro, serviços que custarão mais caro, e passou algo na lei lá no Congresso que diz que aqueles produtos que prejudiquem a saúde, que a gente já saiba que nos prejudica, esses terão alíquotas mais caras. Ainda não estão definidos quais são esses produtos, mas a gente já tem visto aqui um incentivo há alguns anos, né? Em relação a cigarro, em relação a, por exemplo, álcool, em relação até algumas bebidas não alcoólicas e que acabam tendo grande concentração de açúcar. Então, isso deve pesar mais. Em contrapartida, outras coisas como a cesta básica, medicamentos, devem custar menos porque o imposto vai ser menor. E aí, assim, fica tudo melhor para a saúde do Equalizado. bolso e para a saúde da Exatamente. pessoa, de uma forma geral. Porque quando a gente cuida da saúde, também tem uma série, aquele efeito dominó. Né? Quando uma pessoa é mais saudável, provavelmente ela vai ter menos problema de saúde. Com menos problema de saúde, gasta menos com remédio, gasta menos com serviço de saúde público, muitas vezes. Então, é uma sequência de coisas positivas quando se cuida da saúde. Exatamente. No final do dia, o Estado gasta menos, o governo gasta menos e custa menos para todos nós aqui. Então, aquilo que já está sendo cobrado, pretende-se ter uma equiparação, não tendo uma redução de caixa do governo, porque senão o orçamento também ficaria muito comprometido, mas será equalizado. Tá certo. A gente ainda vai falar muito sobre esse assunto, né? Com certeza. Muitas águas vão rolar ainda. Muitas. Que bom que a gente pode traduzir esse assunto tão delicado com a presença aqui da Luciane Quedo. Muito obrigada, viu? Eu mais essa dobradinha. Até terça. Combinado. Beijo. 7h40, hora de abrir mais uma